Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui pelo YouTube e também pelo site da Rádio e TV Fraternal, que está aparecendo aí no vídeo para você, entra o Evangelho no Lar, uma oportunidade que a gente tem da nossa reunião, ou até mesmo sozinho, um momento de introspecção, ou seja, da gente fazer aquela análise, fazer aquela leitura do Evangelho, ver o quanto podemos absorver daquilo, para quê? Para colocarmos em prática. Esse é o propósito do Evangelho no Lar. E é isso que a Rádio e TV Fraternal faz, através das ondas da internet, divulgando a doutrina espírita, levando a mensagem do Cristo para você ou para aquele que necessitar. E, por falar em rede social, que hoje é muito fácil, a Rádio e TV Fraternal está em todas as redes sociais. Então é muito fácil você compartilhar o conteúdo da Rádio e TV Fraternal para um amigo, para um parente, aquele que necessita de uma palavra, de uma orientação, um esclarecimento, uma dúvida. Quem não tem dúvida, não é verdade? E através da doutrina espírita, que é o propósito da Rádio e TV Fraternal, divulgá-la, leva a palavra adiante. O site também, que está aparecendo aí no vídeo para você, quem nos assiste pelo YouTube, ou se você tiver a oportunidade depois de dar uma passeada pelo site da Rádio e TV Fraternal, ver os conteúdos, palestras, orientações, um conteúdo muito vasto, que você, com certeza, alguma coisa pode aproveitar dali, como eu disse, um esclarecimento, qualquer que seja, é muito útil, é muito necessário para suprir essas nossas necessidades, essas carências nossas espirituais. Certo? Meu nome é Daniel, hoje sou eu quem vou fazer a condução e a leitura do Evangelho de hoje. Estou acompanhado aqui pelos meus amigos, pela Mara e pelo meu amigo William. E para você já ir pegando o seu Evangelho, nós faremos a leitura do capítulo 16, Servir Deus e a Mamon. Faremos a leitura do item 14, Instruções dos Espíritos, Desprendimento dos Bens Terrenos. Para você que não está sem o seu Evangelho no lar, está disponibilizado aqui, que você está nos assistindo pelo YouTube, está disponibilizado abaixo do vídeo o texto da leitura. Tá certo? Então, para você que tem dúvidas sobre como fazer o Evangelho, lá no site da Rádio e TV Fraternal, tem um roteirinho para você seguir te passando as orientações. Tá certo? E para começar o Evangelho de hoje, uma boa prece inicial, que eu vou pedir aqui para o meu amigo William, para que faça a prece inicial. Sim, com certeza. Bem, meus amigos, primeiro vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente, para podermos estudarmos, desenvolvermos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É com muita alegria que nos reunimos aqui todas as quartas-feiras, com o intuito de levar até você, que nos acompanha semanalmente, uma palavra de amor, de paz, um conforto para os corações de todos que precisam. Vamos pedir a ajuda nesse momento a nossos amigos do Evangelho no Lar. Vamos pedir à nossa Mãe Maria e principalmente ao nosso Mestre Jesus, que com certeza aqui está, para que Ele nos oriente, nos mostre o melhor caminho para que a condução desse Evangelho possa ser da melhor maneira possível. E com a oração que Ele nos ensinou, iniciaremos hoje os nossos estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à leitura do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, Instruções dos Espíritos, item 14, Desprendimento dos Bens Terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos,
trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida e aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruí as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em nossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas, dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer. É que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir. Mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. Muito bem, meus amigos. O texto continua um pouco mais além, mas aqui já tem bastante conteúdo para a gente trabalhar acerca disso no sentido de elucidação, de reflexão, o que esse trecho do Evangelho quer nos trazer hoje. Começando pelo título do capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Mamon é relacionado a tudo aquilo que é riqueza. Então, o que ele quer dizer nesse capítulo é servir a Deus e a riqueza, o dinheiro, a luxúria em geral. Então, ele vem nos ajudar a interpretar isso, que não dá para a gente servir a Deus e a riqueza. São coisas distintas. Ao mesmo tempo que ele nos ensina, através desse texto aqui do Evangelho de hoje, que ele fala que o trabalho constante, honrado, experimente uma satisfação e é justo. Então, não é uma punição ao dinheiro, à riqueza. É uma punição, na verdade, pela minha conduta, pela sua conduta, quando nós estamos diante dessa propriedade, entre aspas, passageira, efêmera. É isso que ele quer dizer. Na verdade, ele usou aqui que não se trata de uma propriedade, mas sim um uso provisório. Né? Uma situação pela qual aqui nós nos encontramos e que nos é disposto, através de Deus, uns serem ricos, outros serem pobres. Porque a gente aprende também aqui, através do Evangelho, que a pobreza e a riqueza são nada mais e nada menos que provas para cada uma delas. Em que sentido? Onde, se eu sou pobre nessa encarnação, não devo ter a revolta, a ira pela condição. Da mesma maneira que, se sou rico, não devo ser o quê? Avarento, humilhar aquele que tem a necessidade de algo a mais, como ele disse aqui no exemplo. Ou seja, que o rico dê sem ostentação para que o pobre receba sem humilhação. Então ele está falando o quê? Dos princípios morais em relação a essa posse efêmera que eu tenho. Porque isso é passageiro. Como é ensinado nos livros espíritas, né? Nós, o que temos, aqui deixamos, mas o que somos, nós levamos. Então, essa moralidade, essa conduta proba, ou seja, essa conduta pautada de amor, de
pensamento no próximo, de saber que o que dói em mim pode doer no outro, e o que falta em mim pode faltar para o outro, se eu tenho em abundância, por que não ajudar de alguma forma? E aí a gente entra também no assunto da caridade, que a gente aprende aqui com o Evangelho, quão ampla é a caridade, que não somente se restringe a algo financeiro, muito mais, como a gente sempre fala, uma conversa, um amparo, ou simplesmente a presença de estar juntos. Na verdade, confortando uns aos outros nessa caminhada de aprendizado. Hoje, muitas das situações pelas quais passamos pode ser problema, mas lá na frente entenderemos como aprendizado, cada um no seu tempo de interpretação. Então, a leitura que eu faço, esse desprendimento, o que ele vem nos ensinar? Que essa posse é efêmera, essa posse é passageira. Né? Quem desencarna, aqui fica os bens materiais. Eles não vão juntos. Dizemos nas frases do dia a dia, caixão não tem gaveta, é exatamente nesse sentido. Ou seja, você pode usufruir, mas essa propriedade, esse bem pelo qual você o detém, não deve mexer na sua moralidade a ponto de fazer com que você se torne aquele que humilha, aquele que prega a avareza, ou seja, eu quero mais e mais, porque esse é, como eu disse, é uma prova. Aquele que se torna rico, o que acontece? Ele acaba se tornando avarento porque não quer dividir nada do que tem. E quando morre? Automaticamente, aquilo que ele possuía passa para as mãos de outros. E aí ele não tem mais poder nenhum sobre aquilo. Porque aquilo que Deus dá, Deus também tira. Não como punição, mas pela falta da interpretação e uma conduta equivocada perante a situação, porque executou a prova de maneira errada, ou seja, na imoralidade, longe desse ensinamento. Então, a riqueza, ela não se trata, como o Evangelho nos ensina, de algo que é errado, como ele bem disse, e eu já repeti isso, oriundo do seu trabalho, até mesmo por ser uma herança familiar, mas cuidado com a sua conduta. Né? Esse é o que ele vem nos chamar, cuidado com a conduta que eu detenho diante dessa propriedade efêmera e passageira. E aí, como aqui não é um monólogo, vou abrir para os meus amigos o comentário para que eles façam a sua interpretação e coloquem a sua opinião aqui, ó, a leitura que vocês fazem de hoje. Continuando o que você estava falando, pegando esse gancho, Deus, tudo que é dado a nós no sentido material, inclusive o nosso corpo, fica aqui. Então a gente vai levar tudo que não for material. O que for material vai ficar. Cada ser, cada espírito que encarna tem a sua história. Então uns de nós têm a prova da riqueza, seja ela recebida por família, por herança, seja ela, como diz o texto, de acordo com o trabalho perseverante, muito esforço da pessoa, e a pobreza a mesma coisa, ou seja, a simplicidade, a mesma coisa, estar na humildade, estar numa situação desprovido de tantos bens materiais. Cada um tem a sua prova. E como você disse, está aqui, não é ilícito você procurar ser rico ou amealhar uma riqueza ou uma prosperidade durante a sua vida. O problema é como você vai usar isso e o quanto você vai despender da sua energia, da sua vida, só em prol de coisas materiais. Uns falam, eu quero ter uma aposentadoria tranquila. Outros falam, eu quero deixar para os meus descendentes uma condição boa. Só que nada está na nossa mão. Sim. A gente não sabe se a gente vai se aposentar. Aí você vive uma vida nessa luta, preso, nessa dificuldade, porque se torna uma dificuldade. E de repente, a hora que você se aposenta, no minuto seguinte você desencarna, ou às vezes nem chega a se aposentar. São exemplos que eu estou dando. Às vezes você amealha uma riqueza para deixar para os seus descendentes. Você não sabe o que o seu filho, o que o seu neto, o que o seu bisneto vai fazer com essa riqueza, quando você não estiver mais aqui. Então nada está na nossa mão. O que está na nossa mão é a moral, é o que a gente leva para o espiritual. O que é material fica. Não é errado você querer
amealhar uma riqueza. Não é ilícito, é lícito você querer, mas você não pode sofrer por causa disso uma vida inteira. Não pode esquecer do lado espiritual. Não. Fica preso só à matéria, por isso você está falando do desprendimento dos bens terrenos, porque fica preso só à matéria e acaba esquecendo que a vida continua. A vida não é só esse momento. É uma vida dentre várias existências. Sim. Né? E aquele que não tem, aqueles de nós que vivem na pobreza ou na simplicidade, que também não se revolte. Porque muitos trabalham uma vida inteira, mas não conseguem. Por quê? A resposta está no Espiritismo, porque a gente não está na nossa mão. O que a gente precisa fazer é continuar batalhando, a gente não pode viver na inércia. Mas que a gente não sofra pelo nosso orgulho, geralmente o orgulho que humilha aquele ser que tanto trabalhou e que não conseguiu, né? Que a gente tenha a sabedoria de que vai ficar também, a pobreza também vai ficar, a riqueza vai ficar e a pobreza vai ficar. Então que a gente viva todos os dias tentando achar um ponto de felicidade, mesmo que seja uma felicidade parcial, né? Que a gente não sabe o que é felicidade, o Evangelho nos ensina isso. Mas que a gente consiga viver bem e que aquele rico que tenha... Jesus não diz que é para você dar a sua riqueza para o próximo, mas que você dê em termos de levar o próximo a ter prosperidade da mesma forma. Auxiliar o progresso. Isso é o material agindo numa forma dinâmica na nossa existência. É isso que eu penso. Então, o Daniel e a Mara me deixou sem muita opção, mas... O Daniel, mas a compreensão é essa mesmo, é de ajudar o próximo. Sim, é um tema que a gente pode discorrer aqui vários minutos, horas, enfim. Porque ele fala, não te entendeu mesmo, mas ele fala que até o supérfluo, ou seja, né? Sim. Porque se você tem mais, então auxilia. Seria o equilíbrio do Evangelho aqui nos nossos dias, compensando de alguma maneira aquilo que falta para o outro, porque o que dói em mim, como verdade. Então, eu penso o seguinte, nós humanos, queira ou não queira, a grande maioria das pessoas aqui encarnadas é escrava da matéria. Ela pode até se esforçar, mas ela é escrava da matéria. E como você colocou, o benefício do uso desse bem material não é nenhum pecado. Perfeito, a pessoa trabalhou, conquistou, está ótimo. Perfeito, eu acho que é até um prêmio por essa dedicação. Perfeito. O que às vezes a gente percebe que acontece é que o ser humano, na busca pela manutenção dessa posição social, dessa riqueza, dessa situação financeira e econômica que às vezes possui, ele acaba se entregando para um cotidiano que acaba fechando um pouco o olhar, a visão holística, para enxergar os nossos irmãos. Famoso egoísmo. Né? Então, tudo bem, às vezes a pessoa é uma boa pessoa, uma pessoa de boa índole, ótimo, um cara que trabalha, é um empresário, ainda bem que temos, porque são esses que geram as oportunidades para aqueles menos favorecidos. É assim que funciona, a sociedade sempre foi assim. O que não pode acontecer é achar que ele é superior aos demais, porque ele tem mais moeda do que os outros. Sim. Né? Então, como Jesus já nos explicou, né? Nós somos depositários de tudo isso. Isso é tudo emprestado, tá certo? Então, o empresário que tem uma rede, um grupo de indústria, de empresas que tem lá 1.000, 2.000 funcionários, que leva o pão para casa, né? Em função do teu trabalho, ele deve respeitá-lo como irmão. Deve existir hierarquia? Sim, deve existir hierarquia. Mas o respeito pelo irmão deve ser colocado em primeiro lugar. E aí, o texto, onde foi que eu li, que fala aqui, nós somos devedores uns dos outros. Sim.
Primeiro parágrafo. Né? Todos nós somos devedores uns dos outros. Então eu acho que a questão do respeito, aí você falou da humildade, é muito importante, né? A gente entender as diferenças e respeitá-las. Não é verdade? Sem dúvida. Muito bem. É isso aí. O que a gente tem que entender, na verdade, é que, como vimos na leitura de hoje, tomar cuidado com... Você pode ter ambição, você pode desejar, mas cuidado para não se perder e faltar o quê? O que toda a lição do Evangelho nos ensina, o equilíbrio. E aí se tornar uma ganância desenfreada e ficar totalmente preso, como a Mara usou a palavra, preso às matérias, às coisas da matéria, e sem compreensão de que a vida continua. Não é verdade? Então essa é a reflexão que tem que se fazer. Como comecei o texto, eu também concluo aqui nessa reflexão. O que nós temos, nós deixamos, mas o que somos, nós levamos. E é isso que vai importar para o futuro, para esse nosso progresso. E você? Qual a sua reflexão que você faz acerca desse tema que debatemos hoje, dessa leitura? Que introspecção que você faz? Como que você entende isso? Dando sequência, eu vou pedir para que a Mara, então, faça a nossa prece e as vibrações, por favor. Então, todos agora vamos respirar profundamente e utilizar o que temos de melhor, do nosso amor interior, que todos temos. Vamos procurar esse amor, essa luz que nos liga a Deus, que nos liga a Jesus, que nos liga a toda a equipe espiritual, os mensageiros do Cristo, a Nossa Senhora Mãe Santíssima. E vamos levar junto deles, junto com eles vamos levar essa luz a todo canto necessitado, a todo local, a todo lar que esteja em dificuldade, passando por provações, a cada ser que esteja neste momento, Jesus, implorando pelo seu auxílio, que todos recebam o que vem do mais alto, que todos recebam a esperança, a paz, a fé, o fortalecimento em Deus. E pedimos a você, Jesus, para que nos envolva igualmente, envolva o nosso lar. Afaste de nós tudo que seja perigoso, nos proteja, nos fortaleça no seu amor, para que a gente possa dia após dia seguir o seu caminho, para que a gente possa lembrar de você em cada momento de dificuldade, segurar em suas mãos. E proteja, ilumine igualmente todos aqueles nossos entes queridos, aquelas pessoas que estamos pensando no momento, para que recebam essa luz, para que sejam fortalecidos no seu amor igualmente. Proteja todos nós, Jesus. Nos ampare, nos guie e que possamos sempre estar amparados no seu colo, no seu amor, nas suas mãos. Que a paz de Deus se faça em nosso lar, se faça em nós e que Nossa Senhora nos proteja sempre, sempre. E assim seja, graças a Deus. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar. Contamos e agradecemos muito com a sua companhia ao longo desse Evangelho. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Que tenhamos toda uma semana abençoada, na paz de Jesus, no amor de Deus e na ternura de Maria. Boa semana para você, fique com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Então, tchau. Até logo. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal.
que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.